outro tabu, né, que vem junto com essa questão aí de achar que falar de sexualidade, falar de sexo é falar do sexo, né? Como ensinar seu filho a transar. Não. É falar de sexualidade, a gente fala de uma série de situações que fazem parte do desenvolvimento da nossa sexualidade. Então, por exemplo, se você vai ensinar seu filho sobre higiene, sobre o corpo dele, quando você fala que ele é menino, quando você fala que ele é menina, quando você vai falar para o seu adolescente, por exemplo, para ele cuidar da higiene dele, que é uma coisa muito comum e necessária, né, na adolescência, porque na adolescência os cheiros começam a ficar muito mais fortes. Então aquele suado que ele tinha antes, né, no braço, que era um suado suave, que a gente até dava um cheiro no sovaco, como a gente diz aqui no Nordeste, né? Hoje, quando chega na adolescência, não dá mais para a gente fazer isso, porque esses cheiros se tornam cheiros com muito mais odor, e eles precisam aprender a fazer a sua higiene. E quando você está fazendo isso, você também está falando de sexualidade, você está falando de cuidado com o corpo dele, cuidado com a apresentação dele, cuidado com a apresentação dela, com a higiene, como é que ela se cuida. Quando você ensina a sua filha sobre depilação, você está falando de sexualidade. Quando você pergunta para sua filha, né, se ela está apaixonada, ou para o seu filho, se ele está sentindo paixão por alguma menina, se ele está gostando de alguém, puxa vida, isso é sexualidade. Higiene é falar de sexualidade. Perguntar sobre os sentimentos das pessoas é falar de sexualidade. Quando você fala e diz assim, namoro só depois dos 15 anos, você está falando de sexualidade. Quando você faz um comentário do tipo, os homens são assim mesmo, né? Os homens não escutam a gente. Você está dizendo uma característica de homem. Isso também é sexualidade. Quando você fala, só podia ser mulher, você está falando de sexualidade, está falando de gênero. E você está falando de comportamento feminino, de comportamento masculino. Quando você fala, essa mulher é muito danada, ou essa mulher é muito amorosa, essa mulher é muito adequada, você está falando de comportamento feminino, você está falando de papel feminino, então você está falando de sexualidade. Quando você conversa ou não sobre sexualidade com seu filho ou com a sua filha, você está falando de sexualidade, que muitas vezes a gente traz esse conceito, né, de que não vou falar porque eu vou tirar a inocência do meu filho, vou tirar a inocência da minha filha. Não, você não vai tirar a inocência, não. Porque sexualidade faz parte da vida dele. Mesmo que você não queira, seu filho ou sua filha está vivenciando a sexualidade dele. Não é porque você não falou que ele não vai vivenciar isso. Ele vai vivenciar. Agora, quando você não fala, você deixa o seu filho ou a sua filha vulnerável. Quando você não fala, você não sabe o que ele pensa, você não sabe o que é que ele sabe. E aí você deixa seu filho desprotegido, você deixa a sua filha desprotegida. Portanto, falar de sexualidade é algo que protege, algo que te dá uma possibilidade de você chegar mais perto do seu filho.